Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Minha Herança. Nós aqui estudamos a Palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Salmo 22. É um salmo que fala sobre a cruz de Cristo. E no último vídeo aqui, no nosso estudo de Colossenses que nós estamos fazendo, nós falamos justamente sobre essa temática. Nós falamos sobre a vitória na cruz que Jesus conquistou para nós e que essa vitória é o que nos traz o novo nascimento. E todas as escrituras, elas apontam para Cristo. Então, cada parte da escritura que a gente estuda é como se fosse um ângulo diferente, uma visão diferente, mas todas visões apontando para Jesus. E quando a gente se volta para o Salmo 22, que eu quero ver aqui com você rapidamente alguns pontos, nós conseguimos ter uma perspectiva belíssima da cruz de Cristo. Não é à toa que Jesus, quando está na cruz, ele declara os primeiros versos desse salmo belíssimo escrito por Davi, há 1000 anos antes dele, 1000 anos antes de Cristo. Davi é inspirado por Deus, através do Espírito Santo, para escrever esse salmo. E Jesus declara, primeiro verso, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Esse primeiro verso que todos nós conhecemos é o verso que abre o Salmo 22. E todo esse salmo, ele é belíssimo. A gente pode ver outras partes dele, por exemplo, além desse verso 2, eu quero ler aqui com você alguns outros para você ver como toda aquela cena, ela é narrada, aquela cena que quando Davi está escrevendo esse salmo, iria acontecer apenas 1000 anos depois. Veja como a Bíblia ela é perfeita e incrível. Davi está narrando uma cena que iria acontecer 1000 anos depois, de uma forma tão perfeita. Esses trechos que eu quero trazer aqui para você ver como esse salmo narra tudo aquilo que aconteceu ao redor de Jesus e na cruz de Cristo, naquele seu sofrimento em nosso lugar. Veja só, por exemplo, aqui o verso 6. Olha o que o verso 6 diz: Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Nós temos os registros dos apóstolos nos 4 evangelhos que trazem isso aqui claramente, como os homens ao redor da cruz, os fariseus, os religiosos, eles balançavam a cabeça, eles zombavam de Jesus, e como eles diziam: olha, fizestes tantos milagres, por que agora não salva a ti mesmo? Toda aquela afronta que acontecia naquele cenário terrível da crucificação está prevista aqui, está sendo anunciada, profetizada por Davi com 1000 anos de antecedência. Se isso aqui, querido, não é algo impressionante, algo que deve aquecer nossos corações quando a gente olha para um salmo tão belo como esse. Olha só, um pouco mais para frente, o verso 14. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Veja só se tinha como Davi, como um simples homem, imaginar isso, que essa morte do Messias seria algo a ver com a cruz, que é algo que é justamente feito para trazer toda essa situação para os ossos, porque o corpo da pessoa fica pendente nos braços e todo o corpo começa a se desconjuntar. É justamente isso que acontece. Ele só ficava com aquele pequeno apoio ali nos seus pés, e ele já narra isso: os meus ossos estão desconjuntados. Veja só o verso 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou.
perfuraram minhas mãos e meus pés. É muita precisão das Escrituras. As mãos e os pés do nosso Senhor perfurados. Olha só, posso contar todos os meus ossos. Outra profecia sempre dita nas Escrituras, de que, apesar da sua terrível morte, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Isso já havia sido determinado por Deus desde a Páscoa, quando o cordeiro que era feito na Páscoa, nenhum osso desse cordeiro poderia ser quebrado. Isso já era um mandamento de Deus, justamente porque o Filho de Deus, o Cristo, seria crucificado, seria morto, mas nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Ele diz: eu posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Olha o verso 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Veja, existem muitas das previsões do Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo, que alguém pode dizer: não, mas Jesus sabia do que ia acontecer, então, como ele sabia que o Messias entraria com um burrinho, então ele fez isso. Mas existem inúmeras outras profecias que não estavam, vamos dizer assim, no controle direto de Jesus. E uma delas é essa: dividiram as minhas roupas e lançaram sortes. Quem fez isso foram os soldados. Pessoas a quais Jesus não tinha o controle sobre elas, mas elas estavam debaixo do controle da soberania de Deus que havia determinado essas coisas. Então, estes homens tiram as roupas de Jesus com o intuito de humilhá-lo e ainda lançam sortes. Isso tudo aconteceu, querido. Isso tudo foi testemunhado. E esse salmo maravilhoso, ele nos traz essa perspectiva 1000 anos antes do que aconteceu ali. Então, veja esse quadro do que nós podemos perceber ali na cruz e quão belo isso é e como isso nos ajuda a perceber outras nuances desse ato da crucificação, onde o nosso Cristo se entrega. A gente falou sobre isso no vídeo anterior, que ninguém tira a vida de Jesus, mas ele se oferece como sacrifício para propiciação dos nossos pecados. E junto aqui eu quero te trazer uma opção maravilhosa de estudo, que é o livro de Charles Spurgeon, O Tesouro de Davi. Porque estudar o livro de Salmo, querido, é algo maravilhoso para a nossa alma, para o nosso crescimento, porque são orações belíssimas. E quando você lê esses salmos, é muito bom você ter sempre um bom material para te acompanhar, para ajudar você a perceber com maior profundidade os versos que a gente estuda. Eu quero te trazer alguns exemplos. Vou mostrar aqui bem para você. Se você quiser depois procurar ali, é só digitar lá no Google, né? O Tesouro de Davi, de Charles Spurgeon. Esse aqui é um compilado, isso aqui é uma obra enorme, são 7 volumes. Então esse autor aqui, ele pegou essa obra e ele compilou num único volume, né, trazendo os pontos mais importantes aqui. E ficou uma obra maravilhosa. Então eu te aconselho, para você caminhar pelos Salmos, fazer disso um devocional, você acordar de manhã cedo, pegar o Salmo primeiro e começar a ler, e tendo os comentários aqui. Veja só, eu quero acompanhar com você aqui alguns, pelo menos só 3 versículos, para você perceber o como isso é maravilhoso, de você pegar um salmo como esse, o Salmo 22, e junto com esses comentários aqui, poder ter a sua compreensão aprofundada. Olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, o verso 6, que nós lemos aqui: mas eu sou o verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Veja só o que ele vai dizer aqui para nós sobre esse verso, o verso 6. Olha só: o diabo
pensando em engolir o verme de sua humanidade, da humanidade de Cristo, foi pego no anzol da sua divindade. Olha só que texto lindo que Charles Spurgeon traz aqui para a gente. Veja, como se não bastasse o divino, o eterno, ter aberto mão da sua glória e se feito homem, habitado entre nós, nascido como um pequeno bebê frágil, um homem como nós, suscetível às dores, aos sofrimentos desse mundo. Se isso já não fosse o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, descer ao mais baixo possível, ele ainda é colocado para sofrer uma morte terrível e humilhante, como alguém desprezado, como alguém humilhado, olhado pelas pessoas com desprezo e com desdém, a ponto do Salmo dizer assim: eles me consideram como um verme. Eu sou sem valor para eles. E toda essa fraqueza, toda essa debilidade de que Jesus aparentou lá na cruz, ele diz assim: o diabo então olha e pensa, essa é a minha hora de destruir esse homem, aquele que se diz o grande Salvador, o grande Messias. Então ele vem para engolir, para terminar de destruir Jesus, porque ele viu uma fraqueza, a humanidade de Cristo ali exposta. Mas quando ele tenta matar Jesus, quando ele pensa que tudo acabou, aí o texto diz, ele foi pego no anzol da divindade, porque ele não compreendia que ali era o próprio Criador, sem pecado, sem mancha, o Cordeiro perfeito, e a morte não pôde detê-lo. Então ele ressuscita e ele perdoa os nossos pecados, ele nos salva, ele nos reconcilia com Deus por causa daquilo que ele fez na cruz. Ou seja, o próprio diabo jamais poderia imaginar que aquela cena terrível, onde Jesus é contado como um verme entre transgressores, entre pecadores, mas aquele palco terrível era o palco da grande vitória de Cristo em nosso favor. Por quê? Por causa da sua divindade, por causa da sua perfeição e por causa da sua glória. Veja, um pequeno texto desse nos abre a mente. Ele continua dizendo, veja com grande desdém o Senhor da majestade suportou, para que a sua confusão fosse a nossa glória, a sua punição fosse a nossa bem-aventurança. Continuamente, ó cristão, imprima este espetáculo em sua alma. Veja só, Charles Spurgeon aqui na sua obra, ele traz essa citação que é de Dionísio. Então ele não traz apenas citações suas, mas citações de várias pessoas que Spurgeon lia, as quais ele aprendia a palavra de Deus, aos quais ele usava para crescer. Veja só, verso 7. Caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o Senhor o livre, já que ele quer bem. Olha o que ele comenta com relação a toda essa maldade que a gente vê, com toda essa crueldade dos homens fazendo sobre o Cristo. Alguém que só tinha feito bem, curado pessoas, abençoado vidas. Aí aqui Charles Spurgeon mesmo, aqui é o comentário dele, ele vai dizer, com qual devemos nos surpreender mais? Com quais deles? Com a crueldade do homem ou o amor do Salvador ensanguentado? Olha que bela reflexão. Às vezes nós apenas nos admiramos demais com a maldade do homem, com o quão baixo o ser humano pode chegar a ponto de crucificar aquele que veio para o salvar. E às vezes nós acabamos ficando presos apenas nisso, em perceber o quão mal o homem é, ou perceber o quão pecadores nós somos. Mas ele diz aqui, qual que eu devo me maravilhar mais, me surpreender mais, com a crueldade ou com o amor incrível que o Salvador se submeteu para me alcançar, para me resgatar das trevas e trazer para a sua luz? Ou seja, eu tiro um pouco os olhos
apenas da maldade do homem e me surpreendo como que pode um Deus ser tão amoroso, um Deus todo-poderoso, descer a esse nível para poder me resgatar, para poder me salvar. Então, eu não me surpreendo apenas com a maldade do homem, mas me surpreendo com o amor desse Deus maravilhoso. E o último versículo que ele analisa aqui, que eu quero ver com você, o versículo 17, olha o que ele diz: eu posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, o desprezo com que as pessoas olhavam para Jesus. Olha o que ele comenta sobre isso. Ele diz assim: o primeiro Adão nos deixou a todos nus, e, portanto, o segundo Adão ficou nu, para que pudesse vestir as nossas almas nuas. Olha a beleza do comentário do Charles Spurgeon aqui, querido. Por isso que nós temos que nos alimentar dessas pessoas que viveram aos pés de Cristo, aos pés das Escrituras, porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo a retirar coisas belas das Escrituras para nós nos alimentarmos. Veja só a percepção dele. Ele compreende essa questão de que Jesus foi, tiraram as suas vestes para humilhá-lo, deixaram o nosso Senhor nu, como se não bastasse toda a vergonha, ainda expor o seu corpo, aquele desprezo. E ele lembra disso. Ele lembra que Adão se sentiu nu quando pecou lá no Jardim do Éden. E não só ele, como ele deixa todos nós nus diante de Deus com os nossos pecados. Ele nos despe, ele tira a nossa justiça quando ele peca. Toda a humanidade perde a sua justiça lá em Adão. E agora, o segundo Adão, que é Cristo, ele fica nu. Ele passa por essa vergonha para que eu e você pudéssemos agora ser revestidos pela justiça dele na cruz. Olha que beleza, que analogia linda. Jesus se faz humilhado, se deixa humilhar, para que então agora a sua justiça nos cubra a nossa nudez e nós estejamos agora sendo apresentados diante de Deus, justificados em Cristo Jesus. Veja, querido, um salmo tão belo como esse, e como ele pode ser ainda mais elevado ao nosso coração, ainda mais maravilhoso ao nosso coração, quando você usa um material como esse. O tesouro de Davi, para acompanhar seu devocional. Olha, eu te recomendo fortemente isso aqui, tem sido o meu companheiro aqui das manhãs, e eu tenho tido estudos dos Salmos maravilhosos a partir desse livro aqui. Então, busque ele, procure aí no Google, que vai ser uma bênção para você, esse material aí para você acrescentar na sua leitura. E eu quero finalizar aqui o Salmo, trazendo para você os versículos finais, porque o Salmo 22, ele apresenta toda essa cena da cruz de Cristo, essa cena terrível. Só que no final, a partir do verso 22, ele nos traz um conselho. Ele vai dizer assim no versículo 23, louvem-no, vocês que temem o Senhor, louvem a Ele. Vocês que compreenderam quem Ele é, quem é esse homem da cruz, esse Deus encarnado entre nós, louvem-no. E ele vai dizer por quê? No verso 24 ele diz, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Está falando de Deus. Ele não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Deus ouve seu filho. Aquele grito, Deus meu, Deus ouve. E a palavra vai dizer que Deus é quem o ressuscitou dentre os mortos. E ele dá o conselho para nós aqui, a partir do versículo 27. Vai dizer assim, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações. Veja só que maravilhoso. Preste atenção, nós estamos lendo um salmo de 1000 anos antes de Cristo, onde Deus e a revelação de Deus estava restrita à nação de Israel, mas ele está sendo tão poderosamente usado por Deus que Davi escreve aqui, olha,
todos se voltarão para o Senhor, todas as famílias das nações, ele estava falando já de mim e de você, se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações, não é só Israel, não é só o povo judeu, porque através do Messias, desse que ele está falando aqui no Salmo 22, todas as nações seriam alcançadas, e ele diz que todos se voltarão para o Senhor. Isso nos lembra o profeta Isaías, lá no capítulo 45, no versículo 22, quando ele diz assim: olhai para mim e sede salvos. Jesus é levantado na cruz, relembrando aquela serpente que é levantada por Moisés no deserto, para que as pessoas que estavam sendo picadas, estavam morrendo, se elas olhassem para aquela serpente, elas eram instantaneamente curadas. E Jesus diz: importa que o filho do homem seja levantado. Por quê? Para que todo aquele que olhe para ele, para que todo aquele que tenha seu olhar fixado em Cristo e o tenha como Senhor e Salvador sejam salvos. Então, olhem para ele, olhem para esse Senhor, para o Cristo crucificado, para que vocês sejam salvos. Veja a beleza desse salmo e olha o final do salmo. Vamos pular lá para os últimos versos, que vai dizer assim: a posteridade, isso é o verso 30, a posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Olha só, ele estava falando de mim e de você. Isso dá agora, então, ele já está falando de 3.000 anos depois dele. Se ele estava escrevendo isso aqui 1.000 anos antes de Cristo, nós, os gentios, todos aqueles que crerem em Jesus, ele está dizendo, gerações futuras ouvirão falar desse Senhor, desse homem crucificado. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, a justiça de Cristo, realizada lá naquela cruz em favor de mim e de você, seres incapazes de serem justos, mas ele estava lá. Proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém, querido? Isso foi o que Cristo fez por nós. Ele agiu poderosamente. Ele se fez homem, ele desceu o mais baixo possível a se sentir como um verme, a ser tratado como o pior dos bandidos lá naquela cruz. Mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou para que eu e você hoje tivéssemos a justiça, para que, como ele diz aqui, todos os povos, todas as nações pudessem ser alcançadas por essa justiça de Cristo, porque ele agiu poderosamente em nosso favor. Amém, meu querido? Que essa palavra fique no seu coração, que essa mensagem te encha de ânimo, de entusiasmo, de ler os livros, ler os salmos, que são um mais maravilhoso que o outro. Cada salmo que você passa, você cresce, você aprende, você começa a ter percepções diferentes do Evangelho, da mensagem de Cristo. E esse livro aqui, vou mostrar aqui para você de novo, se você ainda não anotou, O Tesouro de Davi. Não deixa de procurar lá, de Charles Spurgeon, é só digitar lá, vai aparecer. Um material muito bem feito, capa dura, excelente material para você ler, para você ser abençoado, ser edificado, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.